Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de enredos marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a grande honra de poder eternizar a história de uma grande menina mulher que escreve um dos capítulos mais esbeltos e promissores da psicologia aqui da nossa cidade. Falo dela, a psicóloga Maria Fernanda Lima, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Maria Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E é uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Do horário que vai estar nos acompanhando. É verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre a minha profissão e também sobre a minha história, porque a gente não tem que olhar só para o profissional de hoje, mas também para a construção dele, Com né? certeza. Então, eu acho esse podcast muito incrível para a gente conhecer os profissionais por trás da profissão, né? Com certeza, e todo mundo, né? Em qualquer lugar que esteja na fase profissional, tem uma história Sim. por trás. Antes de a gente poder começar nosso bate-papo, você tem ainda mais propriedade para poder falar acerca do que nós vamos conversar agorinha no início da nossa conversa, que é sobre como o assunto saúde mental ganhou um corpo na sociedade Sim. jamais antes visto, sobretudo a partir da pandemia Com e certeza. tudo que a pandemia gerou na nossa vida. Com certeza. E a pandemia foi um marco mundial Foi. em todos os setores, em todas as áreas, para todas as pessoas, independentemente da classe social. Com certeza. E falar sobre saúde mental atualmente se tornou muito mais fácil e muito mais comum do que outrora. Sim. Feito essa pequena introdução, como está a Maria Fernanda Lima mentalmente falando neste ano de 2026? Então, eu tô muito bem. E é muito importante que a gente fale também sobre a saúde mental dos psicólogos. Porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que nós também fazemos terapia. Exato. Nós também precisamos cuidar da nossa saúde mental. É claro que nós somos treinados para não levar para a nossa vida pessoal, o nosso trabalho e os casos que a gente trabalha. É lógico que a gente tem um vínculo maravilhoso com os nossos pacientes. Nós estamos envolvidos na vida deles e eles também sabem da gente. Pelo menos essa é a forma com que eu trabalho. Mas nós também precisamos falar sobre a saúde mental do psicólogo, porque muita gente acha que pelo conhecimento que a gente tem, a gente não sofre, a gente sabe lidar com tudo. Mas não é bem assim. Claro. A gente sabe trabalhar na vida do outro porque a gente está de fora. A gente consegue ser mais racional. Mas quando mexe no nosso pessoal, na nossa emoção, a conversa é um pouco diferente, né? Claro. Então, mas falando sobre mim, eu tô muito bem. Legal. Tô muito bem, tô muito feliz, né? Porque eu tô fazendo o que eu amo. Também esse ano é um ano de muitas realizações na vida pessoal e tanto profissional. Mas também com isso vem muitas responsabilidades. Então, como eu também sou ser humano, um pouquinho de ansiedade, mas também muito feliz. Muito feliz com o meu consultório e também vou me casar esse ano, como a gente conversou. Sim. Mas já tive momentos da minha vida em que eu não estive muito bem e que também precisei de ajuda, mas no momento tá tudo legal. O que foi a pandemia para a sua história de vida? Então, a pandemia foi, na verdade, algo muito interessante, mas também muito triste, claro, porque a pandemia teve o lockdown um mês depois que eu entrei na faculdade. Eita. Exatamente. E a minha faculdade foi muito bacana nesse sentido, porque eu acho que a gente ficou sem aula durante 3 dias somente, só que foi tudo para online. E como eu era representante de turma, eu era, tipo, a ligação entre professor e aluno, e, tipo assim, eu tomei responsabilidades que eu não tinha antes. E também, tipo assim, era um ano que eu ia fazer 18 anos. Que eu falei, nossa, vou conhecer o mundo da faculdade. Quando foi ver, fiquei dentro de casa, passei 18 anos em casa. Mas, tipo assim, foi muito interessante, porque foi um momento que a saúde mental estava ganhando mais atenção. Claro. E, ao mesmo tempo, é o momento que eu fui introduzida à saúde mental. E, então, ao mesmo tempo que eu estudava, eu vi o que as pessoas estavam falando sobre na internet. Por mais que a gente não estivesse encontrando com as pessoas, a internet estava borbulhando. Claro. E os criadores de conteúdo estavam recebendo mais atenção do que nunca. Então, ao mesmo tempo que a gente via com mais clareza o sofrimento mental e eu também conseguia ter acesso ao estudo quanto a isso, a gente também estava falando mais sobre. Então, a pandemia, para mim, foi algo que me ajudou muito em questão da minha carreira, mas também a gente se deparou muito com sofrimento. E nesse processo eu descobri muito o que é o sofrimento do outro, porque tiveram muitas perdas. Sim.
muitas pessoas começaram a apresentar quadros ligados à ansiedade, à depressão, porque na pandemia a gente não tinha tanta coisa para se distrair. E a maioria das pessoas cobrem os problemas com a rotina. Colocam muitas coisas para fazer para que não lidem com os problemas internos. E nesse momento, uma das poucas coisas que a gente podia fazer nesse momento era olhar para dentro. E muitas pessoas se depararam com muito sofrimento guardado durante muito tempo, durante a pandemia. Então, foi um momento que muitas pessoas passaram a se deparar com o seu sofrimento interno e também perderam muitas pessoas. E também foi um momento de muita ansiedade. Você tinha medo de sair na rua e pegar uma doença e falecer. Então, foi um momento que a saúde mental teve muita atenção, mas também que muitas pessoas passaram por muitas coisas difíceis. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Então, o grande legado foi de questão de dar atenção àquilo que a gente tenta deixar de lado no nosso dia a dia e também de valorização do hoje, de valorização do presente, do que eu tenho agora. Porque na pandemia a gente não sabia o dia de amanhã. Exato. A gente não sabia quem a gente teria do nosso lado, a gente não sabia como é que as coisas seriam, porque estava tudo mudando, era tudo muito incerto. Então, eu aprendi a olhar o agora e viver o agora, porque a gente vive muito planejando o futuro, o que é que vai ser, e com medo dele também. E às vezes a gente se planeja tanto para o futuro e tem tanto medo dele e a gente não olha simplesmente para frente, para o que está agora. Exato. Então, me ensinou a olhar o presente e também a não deixar certas coisas de lado. E sim ir resolvendo e vivendo a vida da melhor forma possível no agora. Como era a Maria Fernanda Lima nos tempos de Colégio Ibituruna e Colégio Imaculada? Então, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou agora. Durante a escola, eu fiquei no Ibituruna até os meus 11 anos, por aí. Depois eu fui pro Colégio Imaculada. Sim. E aí, só que a Maria Fernanda, ela era uma pessoa com autoestima baixa. Era uma pessoa que sofreu muito bullying durante o desenvolvimento. E por mais que eu tivesse todo o apoio e carinho da minha família, que sempre lutaram pelo meu bem-estar, tanto na escola e tanto dentro de casa, nós absorvemos as influências de fora. E eu era uma pessoa que sofreu muito bullying, então minha autoestima não era legal. Eu não me via bem nos estudos, né? Porque eu tenho diagnóstico de TDAH. E durante minha infância e adolescência, para mim, estudar era algo muito penoso e difícil. Só depois da maturidade que eu aprendi a lidar com meus sintomas e deslanchei. Mas até lá, a autoestima foi minando, né? E ao longo da minha infância e adolescência, eu passei por muitas coisas difíceis que também prejudicaram a minha saúde mental. E foi aí que, a partir da ajuda de profissionais e também de ver a importância do apoio familiar, que eu fui me apaixonando pela psicologia. Vendo a importância desses profissionais, porque a gente sempre tem aquela visão, o médico, o medicamento, e o acolhimento, e também, eu tenho remédio que me dá uma acalmada momentânea, sim, mas eu tenho que aprender a lidar com meus sintomas. Eu tenho que aprender a lidar com o que eu sinto, porque senão eu sempre vou depender de um remédio para me ajudar. Sim. E aí, foi a partir disso aí que eu comecei a pensar na psicologia. Sempre gostei muito de biologia, sempre fui uma pessoa que sempre teve curiosidade de entender como o cérebro funciona e sempre fui uma pessoa muito sociável e sempre estava muito disposta a estar lá pelas pessoas, né? E foi a partir daí que eu entrei na faculdade, e na faculdade eu fui me descobrindo como pessoa, porque antes disso eu me via muito pequena. Muito pequena, não via o meu valor. E na faculdade eu comecei a tirar notas boas, eu falei, uai, o que é isso? Mas isso veio com a maturidade, a entender a forma com que eu estudava e também estudar o que a gente gosta diferente. Exatamente. E eu comecei a também me ver de uma forma muito melhor. Então, a Maria Fernanda, adolescente e criança, era uma pessoa que não se gostava tanto. E durante a faculdade, a Maria Fernanda, mulher, adulta, se gosta muito do que faz e tem orgulho da pessoa que se tornou. Com certeza, baita relato. E eu sempre faço questão de indagar todo mundo que senta onde você está sentada a respeito de as grandes lembranças que você carrega em relação ao tempo de escola. Uhum. E porque nós sabemos que o tempo de escola é muito nostálgico. Sim.
Só que olha como é que é a vida, né? Hoje você é psicóloga Uhum. e imagino eu que conversa com muitas pessoas que estão passando ou que já passaram por aquilo que você passou Com certeza. outrora no seu tempo de escola. Uhum. E você viveu uma realidade Uhum. muito pesada para uma criança, pré-adolescente, Sim, que é a questão do bullying. sim. Mas mesmo mediante tudo isso que você passou e sofreu no período escolar, Sim. deu para poder tirar e carregar consigo por toda a sua vida alguma lembrança positiva dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Maria, que quando você passa em frente ao Colégio Bituruna ou em frente ao Colégio Imaculado, independentemente do dia, do horário que você Sim. possa estar passando, venha na sua cabeça na hora. Então, eu lembro muito bem do meu pai me deixando na escola. Pra mim, pode parecer triste, mas, tipo assim, eu morria de chorar de saudade. Mas é porque é muito do amor, né? Tipo assim, não podia ficar umas horinhas na escola que já sentia saudade. Sim. Eu tinha poucos amiguinhos, mas eu gostava de ir lá dos lanches compartilhados, e eu amava porque minha avó, ela faz os melhores bolos que existem. Uau. Ninguém pode negar isso. E aí, eu lembro que o bolo da minha avó era famoso, e quando eu levava, não tinha professor e aluno que resistisse. Legal. Uhum. E no Imaculada, mas pro final da minha adolescência foi muito bom, porque eu tinha amigos que me entendiam, amigos que eram bacanas comigo, e amigos que estão comigo até hoje, né? Um deles, inclusive, vai ser meu padrinho de casamento. E foi um momento também que eu comecei a aproveitar, que eu conheci o meu noivo. Por mais que ele estudasse em outra escola, foi nessa fase. Então, assim, e o que eu tirei de bom também é que, independente do que aconteça, se você tem uma base familiar bacana, que te apoia, que te dá amor, que te dá carinho, você consegue passar por muita coisa. Sim. Muita coisa. Mas quando eu olho pro Ibituruna, eu lembro disso, desses dias que meu pai me deixava lá, e também sobre esses dias de lanches. E também no Imaculado eu fiz muitos amigos bacanas, e que foi no final da adolescência foi um momento que eu descobri muito quem eu era, o que eu queria pra mim. Nunca tive dúvida da psicologia, e lá o Imaculado foi um lugar que também eles olham muito pra saúde mental. Foi algo que eu sempre admirei naquela escola, inclusive tenho vontade de colocar meus filhos lá. Porque eles têm um olhar muito interessante para a saúde mental, assim. Porque lá eu passei por esse momento difícil ligado à saúde mental, e eles me deram um suporte muito bacana e tinham um contato muito legal com meus pais. De falar com eles o que estava acontecendo, de me observar, de cuidar de mim lá. Então, tipo assim, eu me senti muito acolhida, muito bem. E também pelos amigos. Estudei também no Colégio Imaculada e sei da grandiosidade dessa escola e o quanto que ela representa e o tamanho do orgulho, né, de quem estudou. Sim, com sempre faz certeza. questão de mencionar o quão positiva foi essa escola para nossa história. Qual foi o professor ou professora da sua vida e o porquê? Nossa, essa pergunta é difícil. Porque o que acontece? Eu recebi muito apoio, mais de, como é que fala? Lá no Imaculada, né? Da psicóloga que tinha lá. Não é tanto sobre o professor, mas é sobre a coordenadora que tinha lá, que ela também dava algumas aulas pra gente, e que também ela era psicóloga. O nome dela é Tatiana. E ela me deu muito apoio nessa época. Ela foi muito legal comigo. E também tinha uma professora de biologia, que o nome dela me fugiu da cabeça, e que foi na época que começou a estudar biologia, assim, de verdade, sabe? E aí eu gostava muito das aulas dela, e era uma das poucas aulas que eu me interessava. E ela me dava muita corda. Eu falava a aula inteira. E ela não tava nem aí. Ela falava, isso mesmo, era Fernanda e tal. Porque era a única aula que eu me interessava. Gente, eu falava igual uma matraca. E ela nem tchum, e ela gostava, ela me dava corda. Então, assim, ela foi muito legal pra mim. E ela, além de professora de biologia, ela é dentista e ela trabalha no âmbito público. E quando eu fui trabalhar pra prefeitura, eu cheguei a encontrar com ela, eu dei um abraço tão gostoso nela. Tipo assim, ela falou, fico tão feliz de te ver aqui hoje. E eu falei, eu também, fico muito feliz de te ver e encontrar com você nesse momento, sabe? Então, ela foi uma pessoa que, tipo assim, que foi uma das primeiras pessoas que eu fui na aula e eu ficava ansiosa, sabe? Pra aula dela. E também a psicóloga Tatiana, ela foi muito legal comigo também. Tatiana é uma baixinha? Uma pequenininha, cabelo curtinho. Olha como é que é a vida. Ela tem um sobrenome alemão.
E olha como é que é a vida. Ela foi minha professora, como eu te falei, estudei do Imaculado, de Aham. 2001 até 2007. Ela foi minha professora em 2003. Nossa! Não é 2013, nem 23, 2003. No terceiro período. Nossa. Vou até procurar ela depois no Instagram, porque faz questão de lembrar dela. E com muito carinho, foi um ano muito especial Sim. pra mim. E me recordo com muito carinho de todas as aulas que ela ministrou. Eu também era pequeno, né? A vida Sim. era tão mais tranquila. Nossa! Não... Nem sabia o que era a vida direito. Baita pessoa, baita professora. Maria, mediante a tudo que você falou, dá pra poder saber, ouvindo atentamente as suas palavras, que você foi uma escolhida pela psicologia. Ah, eu imagino que sim. Por quê? Eu acho que é porque eu nunca fui aquela pessoa que teve dúvida sobre a profissão. Nunca tive dúvida. Na hora que eu descobri essa profissão, desde então, eu fui me apaixonando cada vez mais. E o cérebro humano sempre me intrigou muito. E o comportamento também. O comportamento, a forma que o ser humano pensa e o que leva as pessoas a agirem como agem. E então, eu nunca tive dúvida de se eu queria psicologia ou não. Foi sempre um sonho desde o ensino médio. Desde que quando a gente começa a falar de, tipo assim, seriamente sobre o que a gente quer fazer. E eu sempre tive isso muito certo. E a forma como eu penso, eu lido com as pessoas, sempre fui falando, talvez seja algo que dê certo, que seja bacana. Sim. E quando eu entrei na faculdade, eu tive mais certeza disso ainda. Eu entrei e fui me apaixonando. Sabe quando você entra na faculdade, você acha algumas matérias muito chatas? Eu gostava de todas. Que legal. Eu gostava de todas. Todas me interessavam e eu estudava a fundo e tal. Então, assim, eu acho que foi algo que foi feito pra mim ou foi feito pra ela, não sei. Mas é algo que eu gosto muito, me orgulho muito. É a minha profissão. Sobre a psicologia na faculdade, qual o grau de importância e relevância que ela possui no seu fazer, no dia a dia, como psicóloga? Então, eu estudei numa faculdade onde os professores, eles eram muito presentes na vida dos alunos, no sentido de, tipo assim, sempre perguntar as dúvidas, sempre que percebia que um paciente estava angustiado com alguma coisa, eles sempre davam maior assistência. E eles sempre fizeram questão de que a matéria fosse compreendida corretamente e que eles passassem corretamente como é ser um bom profissional e um profissional ético. Então, como a base da faculdade foi muito bacana, lá eu aprendi como ser uma boa profissional, a necessidade do estudo constante, né, da gente sempre se atualizar, porque, gente, o estudo não para na faculdade, principalmente como psicólogos, né? Porque cada caso é estudado a fundo. Cada intervenção que nós fazemos no consultório, ela é feita com antecedência lá no caderninho do psicólogo. Ele vai estudando cada caso, cada coisinha específica do paciente, ela é avaliada, analisada. Então, tipo assim, isso eu aprendi muito na faculdade e eu trago para os dias de hoje, para os meus atendimentos. Ser uma profissional ética e também me dedicar a cada detalhe do atendimento e me preparar para ele. Porque muitas pessoas pensam que, tipo assim, o psicólogo chega lá, senta, o serviço dele é lá no consultório, senta e conversa. É muito mais difícil do que isso. É uma preparação, uma atualização constante. A gente pensa em cada intervenção, cada coisinha que a gente abre a boca para falar lá no consultório. O que vocês pensam que é só uma conversa fluida é muito bem pensado. Sobre ser muito bem pensada a conversa que você vai ter com um paciente. Como nós dissemos anteriormente, falar sobre saúde mental atualmente é algo muito comum. Sim. E se tornou extremamente necessário. Com certeza. Só que para quem é leigo, o assunto saúde mental ele é muito amplo no sentido de muitas pessoas não possuem a real dimensão do que se trata uma saúde mental saudável. Você, enquanto psicóloga, qual é a sua visão acerca do que podemos chamar de uma saúde mental saudável? Então, as pessoas confundem muito funcionalidade com produtividade. Uma pessoa funcional é uma pessoa que sabe lidar com seus problemas com resiliência. É uma pessoa que sabe lidar com os conflitos com tranquilidade, sabe manejar
todas as partes da sua vida, em quesito, tipo assim, ter equilíbrio na vida profissional, tanto na vida pessoal. E as pessoas confundem produtividade com isso aí. As pessoas acham que ter alto nível de produtividade é a mesma coisa de ser uma pessoa funcional. E não é bem assim. Uma pessoa que trabalha em excesso, que tem um excesso de produtividade, não necessariamente é uma pessoa funcional, porque ela pode muito bem estar negligenciando uma parte de sua vida. Sim. Então, as pessoas acham que eu trabalho muito, faço tudo, faço 1000 coisas no meu dia, acha que está sendo saudável. E não é bem assim. Essa é a diferença entre ser funcional e ser produtivo. Então, a gente tem que tirar aquela ideia de, tipo assim, eu tenho que... se eu sou estudante, por exemplo, de ficar 6 horas estudando, 10 horas estudando e não fazer mais nada da minha vida, ser produtivo, é ser saudável, é ser bem-sucedido. Não é bem assim. Ser saudável é ter equilíbrio. Ser saudável é ter resiliência. O que é ter resiliência? É aquela planta que, mesmo com o vento, mesmo com a chuva, se mantém em pé. Só que ela não se mantém em pé porque ela está lá durinha. Ela balança com o vento. Ela sabe manejar aquele processo. E balança com o vento e recebe aquela água e também recebe aquele sol. Mas também ela sabe manejar tudo aquilo, mas ela sente também. E ela sente aquele movimento e lida com ele. Então, não é você ignorar os seus problemas e só fazer o que a sociedade espera que você faça. Você ter suas obrigações, é claro que isso é importante e saudável, mas também olhar para dentro, ter momentos de lazer, ter momentos de prazer e também cuidar da sua saúde mental no geral. Procurar uma terapia, ou se eu tiver, não, tô bem, não preciso. Ok, mas de vez em quando olhar para dentro, ver se realmente tá tudo certo e tal. Então, ser saudável é ser funcional. E pensando justamente no que você acabou de falar, e já fazendo uma linkagem a respeito do papel do psicólogo na busca por uma saúde mental saudável. Quando um ser humano precisa recorrer a um psicólogo? Então, existem os mais diversos motivos, né, que as pessoas procuram terapia e devem procurar terapia. Algumas pessoas procuram terapia só para se conhecer um pouco melhor. E às vezes está tudo bem e ela procura terapia para se conhecer, para se entender e procurar mais qualidade de vida. Mas, tipo assim, quando a gente percebe que algumas emoções negativas estão aparecendo com mais frequência que as emoções positivas. Se eu passo a maior parte do meu dia mais triste, desanimado, frustrado, quando eu não estou conseguindo realizar as minhas atividades básicas porque o meu humor e meus pensamentos não estão permitindo que isso aconteça, é importante que eu procure um psicólogo, um atendimento. Porque se eu não estou conseguindo realizar as atividades do meu dia a dia, se as minhas emoções e os meus pensamentos estão me afetando de uma forma que eu não consigo viver tranquilamente e que está afetando o que eu preciso fazer, é importante que a gente dê uma olhadinha no que está acontecendo, né? Mas é sempre importante para quem nunca fez terapia, para dar uma olhadinha para dentro. Com certeza vai ter alguma coisa ali que vai ter uma mudança que vai trazer algum benefício. Então, sempre interessante você procurar o autoconhecimento, procurar regular as suas emoções, né, de uma forma saudável e se cuidar, no geral. Sobre os sinais de alerta e sobre o autocuidado. Nós sabemos que, e você sabe muito melhor do que eu, obviamente, que a depressão virou algo comum, Sim, infelizmente. Hoje em dia é normal você ver alguém relatando que conhece que tem um parente ou tem um amigo, ou que ela mesma se encontra num quadro de depressão. E aí, sem a necessidade do famoso grupo de apoio, da rede de apoio, melhor dizendo. Mas quando a própria pessoa pode começar, ou quando ela pode saber que algo não está legal consigo mesma e que isso pode ser o início de um quadro de depressão. Então, é muito importante que a gente observe as mudanças nos nossos hábitos e como a gente reage à nossa rotina. Vou te dar um exemplo. Alterações significativas no sono, no apetite, desânimo a maior parte do tempo, dificuldade em sentir prazer nas atividades que eram prazerosas anteriormente, né? Então, uma pessoa que anda mais entristecida,
mais desanimada, que está tendo alterações significativas no sono, se ela antes dormiu um tempo específico, se ela está dormindo a mais ou se ela está dormindo a menos, se ela tem uma diferença na forma com que ela se alimenta também, né? E alterações significativas no que eu conseguia fazer antes e não consigo fazer agora. Então, essas são diquinhas chaves para você perceber que algo não está muito legal. Então, se você está vendo, por exemplo, para a própria pessoa perceber, mas vamos colocar no lugar do outro. Se você está percebendo que um amigo está mais triste, mais desanimado, não quer fazer as coisas que ele gostava de fazer antes, não está vendo mais tanta graça nas coisas, não está sentindo prazer nas coisas que ele sentia antes, ele está sentindo mais dificuldade para realizar as atividades do cotidiano, é bom a gente dar um pouquinho mais de atenção e procurar ajuda profissional. E quando, infelizmente, essa pessoa já se encontra num quadro de depressão, qual é o tipo de abordagem que vocês, psicólogos, procuram ter diante de uma pessoa que se encontra num quadro depressivo? Então, a pessoa que está no quadro depressivo, ela geralmente, pela patologia, assim, pelo processo de adoecimento da depressão, ela tem a tendência de ver as coisas de uma forma mais negativa. É como se eu colocasse um óculos pelo qual eu enxergasse o mundo de forma mais negativa. Então, por exemplo, se eu tenho um dia muito bom, mas aconteceu uma coisa ruim, a minha tendência é dar mais valor e mais atenção a essa coisa que foi ruim. Isso é da própria depressão. Sim. Além disso, então, o que o psicólogo faz? A gente ajuda o paciente a ter pensamentos mais condizentes com a realidade. As pessoas pensam, vocês ajudam a pessoa a ver as coisas de forma mais positiva? Não necessariamente. Porque todos nós temos pensamentos que são disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? Pensamentos que não condizem muito bem com a realidade. Quer dizer que tem algo de errado com a gente? Não. É só a forma com que a gente vê o mundo e nem todas as vezes a gente vê o mundo de forma tão clara. Exato. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer com que esses pensamentos disfuncionais estejam mais conectados com a realidade. Porque muitas das vezes, isso é comprovado por estudos, que quando a gente traz o paciente para se conectar mais com a realidade, ele percebe que a realidade não é tão ruim quanto ele imagina. E aí ele acaba se sentindo melhor. E ainda mais a pessoa com depressão que tem a tendência a ver as coisas de forma mais negativa, quando a gente traz esse paciente para a realidade, ele tende a se sentir melhor. Então, a gente ajuda o paciente, além de tudo, a se conectar com a realidade e ter pensamentos mais funcionais. Além disso, nós ensinamos técnicas para os pacientes de regulação emocional. A gente ensina o paciente a regular suas emoções para o nível basal. Igual, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, ou está se sentindo muito triste, ou que está tendo uma crise de pânico, a gente ajuda essa pessoa a se regular. Então, a gente ensina técnicas como respiração diafragmática, meditação guiada, contração gradual de membros, que são técnicas para que a pessoa volte a si a um nível basal, para que ela volte a ter um pouco mais de controle das suas emoções. Não sei se você já reparou, quando nós estamos ansiosos, existe aquela sensação de perda de controle, né? Então, a gente volta a ter o controle, regular o que está acontecendo ali dentro. Então, a gente passou pela conexão dos pensamentos com a realidade concreta, que faz com que a pessoa provavelmente se sinta melhor, porque Sim. provavelmente a realidade é melhor do que está passando na cabeça. Além disso, a gente ajuda esse paciente a regular suas emoções. E, além de tudo, uma pessoa com depressão, ela geralmente tem a tendência de se isolar. A gente tem muito um protocolo de exposição gradual, de levar essa pessoa para o mundo novamente, de ir colocando essa pessoa em atividades ou que no seu cotidiano, na qual ela saia um pouquinho mais, seja mais ativa, porque na depressão existe uma bola de neve muito interessante, que a pessoa se sente triste, ela se isola, mas quanto mais ela se isola, mais triste ela se sente, e vai virando essa bola de neve e o quadro só vai piorando. A gente tem que quebrar esse processo. Então, a gente ajuda o paciente a ter uma rotina mais prazerosa e mais funcional.
Então, a gente vai expondo ele à sociedade, às coisas ao longo do tempo, vai deixando essa rotina dele mais prazerosa e nós ajudamos ele a se organizar de uma maneira que a vida dele se torne mais funcional e mais tranquila. E por aí vai. E tem outras coisas que são mais específicas de cada paciente, mas é basicamente isso, assim. Então, é basicamente esse processo: conexão com a realidade, regulação de emoções e uma exposição exposição gradual e colocar uma funcionalidade naquela rotina que provavelmente está disfuncional. Eu sempre faço uma pergunta e que eu sei que ela é muito profunda no sentido de ser algo triste, mas que, infelizmente, tem ocorrido bastante. O governador Valadares tem sido exemplo disso. Sim. Que é o autoextermínio. E para quem é leigo, toda vez que a gente vê alguma notícia, na verdade não notícia porque não pode ser noticiado, mas quando a gente fica sabendo, a gente sempre para e pensa, para quem é leigo, e imagina que essa pessoa que tirou a própria vida se encontrava no grau mais elevado de depressão e também da ansiedade. Sim. Na visão da psicologia, e aí fique à vontade para poder discordar ou concordar sobre. Quando a pessoa resolve tirar a própria vida, ela de fato se encontra no grau mais elevado de essa depressão? pessoa, na verdade, ela está num nível de sofrimento mental a ponto dela não ver outra saída e outra solução para os seus problemas. Então, provavelmente sim, ela está num sofrimento mais grave, né, com certeza. E é uma situação na qual ela não vê mais solução. Ela não vê mais o que ela possa fazer para que o sofrimento acabe. Então, lógico que essa não é a melhor solução, de forma alguma, nunca será, por isso que eu tenho a minha profissão, né? Nós temos outras formas de lidar com essa situação, mas sim, são pessoas que estão sofrendo muito, que não veem outra saída. E geralmente, na maior parte das vezes, ou até todas as vezes, é um ato impulsivo, onde a pessoa já está desesperada e não sabe mais o que fazer. Então, por isso que é importante, né? A rede de apoio, porque essas pessoas vão estar lá para estar acolhendo essa pessoa, para estar ajudando ela a procurar ajuda, porque ela já não vê saída. Sim. Então, é muito importante que a gente esteja atento aos sinais, a gente esteja atento àquela pessoa que a gente ama, a como ela está se sentindo, como ela tem reagido, porque é mais um ato de desespero mesmo. Quando você citou a questão de como perceber que uma pessoa se encontra num estágio de depressão dentro da própria vida, dá para poder fazer um exercício de imaginação. E eu, por exemplo, se eu não conheço a pessoa, eu vejo muito pelo olhar. Um olhar triste, caído, a voz também muito baixa. E, infelizmente, nos casos de autoextermínio, quando a gente fica sabendo, depois você vê alguns relatos de pessoas próximas citando: poxa, ontem eu estava com ela, conversou comigo, tomamos café juntas, e aí hoje eu me encontro me deparo com essa notícia de que ela tirou a própria vida. Sim. E aí muitas pessoas acabam depois tendo ali carregando consigo um sentimento de culpa muito grande. Sobre o autoextermínio, a psicologia enxerga alguma forma de poder perceber que alguém começa a dar um sinal de que está pensando em tirar a própria vida? É possível perceber que uma pessoa está quase chegando no ato de consumar a própria vida? Então, é um pouco difícil, mas, tipo assim, a pessoa que está num quadro depressivo, ela já deve provavelmente estar lidando com a depressão já tem um tempo. Não é algo que, tipo assim, tô bem, vou tirar a própria vida. Não, é impossível. Sim. Então, se você está percebendo que alguém tá mal, está nesse quadro e está chegando num nível que aquilo dali está tomando conta da vida dela, é um sinal de alerta. E uma coisa interessante que você trouxe sobre, tipo assim, ela estava bem e isso aconteceu no outro dia. Uma coisa que as pessoas se enganam é que pensam que a pessoa com depressão aparenta que está triste o tempo todo. Não é bem assim. Sim. Pessoas com depressão sorriem, pessoas com depressão dão risada, e essas pessoas têm momentos bons,
Tem, elas não ficam o tempo todo lá prostradas na cama, dentro do quarto. Sim, elas ficam assim a maior parte do tempo. Mas elas têm momentos bons, sim. E aí que as pessoas se enganam, o que acontece muito é o julgamento, né? Ah, fala que tá com depressão, mas tá lá naquele show. Ah, fala que tá com depressão, tava lá na rua batendo perna. Não é bem assim. A pessoa ainda tem depressão, mas não quer dizer que ela ainda não tem alguns momentos bons. Não é sobre isso. E nem que ela não vai sorrir, nem interagir com as outras pessoas. Esse é o erro. E isso faz com que muitas pessoas com esse quadro se sintam invalidadas. E aí que muitas das vezes elas não recebem o apoio que deveriam receber. Então, isso é um erro, a gente pensar, tipo assim, ela foi um dia que ela se vestiu bem, que ela saiu, quer dizer que ela já melhorou de tudo. Não. A gente tem que continuar observando. Se esse quadro permanecer durante um tempo e tal, ok, beleza e tal. Mas, tipo assim, se foi um dia, não deixe de observar melhor por causa disso. Sim. Entendeu? É lógico que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, os momentos bons, elogiar, falar, não, que bacana que você tá melhor hoje e tal, que bom, fico feliz de te ver bem. Mas continuar e manter essa atenção. Porque pessoas com depressão também saem, também tem momentos que elas também se vestem bem. Muitas pessoas conseguem mascarar muito bem o que sentem. Mas também quem está próximo, sim, tem condição de ver. Mas uma coisa que também é muito importante é que quando isso acontece, não existem culpados. E eu sei que tem essa sensação de culpa e que os parentes falam, como eu não vi, como eu não percebi. Às vezes é tão difícil, é muito difícil. O que a gente tem que fazer é o nosso melhor, sim, com certeza. Mas isso não é culpa de ninguém. Sabe? Não tem como a gente apontar dedo nesse processo, sabe? Às vezes, pais, mães, parentes, namorados, enfim, fazem o seu melhor, entregam suas vidas pro outro para tentar melhorar as coisas. Mas às vezes não é sobre isso, sabe? Então, se culpar não faz nem sentido, entende? Então, o que a gente tem que fazer é o nosso melhor, o que a gente pode, ficar atento, né? Mas a gente não tem controle do que passa na cabeça do outro. E a gente nem tem como prever, né? O que a gente pode fazer é o nosso melhor. Sobre ansiedade, uma pessoa depressiva é uma pessoa ansiosa e uma pessoa ansiosa é uma pessoa depressiva? Não necessariamente, mas são comorbidades comuns. O que é comorbidade? Um pode vir acompanhado do outro. Sim. Mas, tipo assim, não necessariamente uma pessoa que está num quadro que tem sintomas graves de ansiedade, necessariamente ela se encontra deprimida. E vice-versa. Então, tipo assim, é comum que elas apareçam juntas, Sim, mas não necessariamente. Deu pra entender? claro. Então, tipo assim, às vezes é muito comum mesmo uma pessoa que ela tá lidando há tanto tempo com a ansiedade, ela se sente tão angustiada que essa angústia pode se tornar um quadro depressivo. Tanto uma pessoa que está tão angustiada com sua depressão e que ela pode desenvolver sintomas ansiosos. Deu pra entender? Com Mas não certeza. necessariamente. Hoje a sua atuação está voltada para adolescentes e adultos. Isso certo? mesmo. Adolescentes e adultos e na psicologia perinatal. E a respeito dos adultos, você é adulto, eu sou adulto, você saiu há pouco tempo em relação à minha pessoa da vida de adolescente, pré-adolescente, e nós sabemos que a vida de adulto ela é totalmente diferente da vida do adolescente, pré-adolescente, criança, na infância, então nem se fala. E o adulto hoje, ele está suscetível a viver e a ter que conviver com várias emoções. Com certeza. Porque nós sabemos o quão difícil é a vida adulta. Com certeza. Qual que é a importância de tentar manter uma mente sã e saudável, sobretudo para nós, adultos, mediante tudo que a gente vive dia após dia? E eu sempre faço a relação da vida adulta com o futebol. O Real Madrid é o maior clube do mundo. É o que mais venceu o principal torneio de clubes do mundo. Porém, mesmo sendo o maior clube do mundo, tendo mais dinheiro, sendo o maior vencedor de tudo, ele, por incrível que pareça, ao longo de toda a sua história, mais do que centenária, ele mais perdeu do que ganhou. E a vida adulta ela é assim. Às vezes a gente mais perde do que ganha. Com certeza. Por isso que a gente valoriza muito as vitórias, porque nós sabemos o quão difícil. sabor das derrotas.
como tentar lidar e fazer com que uma mente adulta pode se tornar sã mediante tantas batalhas que a vida nos impõe, dia após dia? Então, como eu já falei sobre a questão da produtividade, hoje em dia tá mais em alta ainda, né? Tipo assim, eu preciso ser produtivo. Como é que é a frase? Estude ou trabalhe enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. Mas se a gente parar pra pensar, uma pessoa que dormiu bem, se alimenta bem, se exercita e tem um autocuidado ali, o que essa pessoa faz em 2 horas, uma pessoa que não faz nada disso leva 10. Então, tipo assim, esse discurso não faz o menor sentido. Sim. Ele não é coerente. Então, o que as pessoas precisam é entender que, tipo assim, sim, a vida adulta tem suas responsabilidades, suas necessidades, e nós precisamos ficar atentos a elas, né? Só que para que eu possa cumprir com as minhas responsabilidades de forma efetiva, eu preciso estar bem. Sim, claro. Só se a gente comparar, se a gente pode comparar uma pessoa que está doente consegue cuidar da outra tão bem quanto uma pessoa que está saudável? Não. Então, às vezes, igual pessoas que se dedicam muito suas vidas ao outro, principalmente mães, vamos colocar aí. Mães dedicam sua vida toda aos filhos, algumas dedicam sua vida toda à família e acabam esquecendo de si próprias. E aí eu falo muito com as minhas pacientes, tá bom, eu sei que seu principal objetivo aqui são seus filhos, são seu marido, esposo, enfim. E aí, só que tá bom, você quer que eles fiquem bem e quer fazer de tudo por eles. Só que você vai tá se negligenciando tanto que você vai estar tão mal que você não vai conseguir fazer nem perto nada do que você gostaria de fazer. Porque você vai estar mal demais. Sim. Então, um adulto saudável, primeiro, precisa se cuidar, tanto fisicamente quanto psicologicamente, no sentido realizar atividade física. Não precisa necessariamente, gente, ir para uma academia. Tem diversas coisas que você pode fazer para se exercitar. Precisa dar atenção para aquilo que se passa na sua cabeça, para os seus sentimentos, para aquilo que você está sentindo no momento, para se cuidar em questão de saúde mental. E tentar ser resiliente e entender que se a vida não tivesse tantos problemas, como você disse, as coisas boas não teriam tanto valor. Exato. E por isso que elas trazem tanta alegria. Então, qual sentido teria se as coisas fossem fáceis? Isso que traz o sabor, isso que traz a alegria. Então, tipo assim, entenda que a gente vai cair, a gente vai errar e tá tudo bem. Quem não erra, quem é perfeito? Não existe uma pessoa assim. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que essa autocobrança precisa ser coerente com o fato de a gente ser humano. Simples assim. Sim. E um ser humano com necessidades próprias e que vai cair, mas a diferença existe entre aquelas pessoas que tentam e vão lá e desistem porque, eu não dou conta. Entre aquelas pessoas que tentam, não, o que eu tenho que mudar? Será que não é melhor dar um tempinho, me cuidar um pouco, depois voltar e tentar de novo? Essa é a diferença. Com certeza. Essa é a diferença. Então, é muito importante que a gente se cuide de forma física, psicológica e, principalmente, ter resiliência. Como é para você saber que mesmo jovem, você possui a capacidade dádiva e divina de poder salvar outras vidas através da psicologia? Então, ao mesmo tempo que é muito bom, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes as pessoas não entendem a dimensão que é ser psicólogo. Porque do mesmo jeito que uma pessoa está nas mãos de um médico na sala de cirurgia, a vida de um paciente também está nas suas mãos, dentro de um consultório. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E a gente entendendo essa responsabilidade que a gente tem, a gente precisa se esforçar muito e tentar fazer o nosso melhor constantemente. Então, sempre estudar e tentar aplicar as melhores teorias, as melhores práticas. E é o que eu sempre tento. Trabalhar com aquilo que é baseado em evidências, que tem ciência dentro. Porque se a gente parar para pensar, é só perguntar para qualquer pessoa. Você prefere, quando você está com infecção grave, tomar um antibiótico ou um chazinho? Eu prefiro o antibiótico. Claro. É opinião minha. Algumas vezes umas pessoas vão preferir tomar o chazinho. Sim. Mas quando eu coloco
a vida de uma pessoa na minha mão, eu opto por proporcionar para ela o que eu sei que tem de melhor. Na psicologia nós falamos que é o padrão ouro. Então, por isso que eu trabalho com a teoria cognitivo-comportamental e com as práticas baseadas em evidência. Porque é aquilo que eu sei que eu posso proporcionar de melhor para o meu paciente. E eu gosto de ver que a terapia não é algo que, tipo assim, é barato. Não é barato. Porque além das suas necessidades básicas, você tem que fazer esse investimento. E eu não sei o que essa pessoa sacrifica para ter o meu serviço. E essa pessoa me mostra o que ela não mostra para ninguém. Ela mostra suas vulnerabilidades da forma mais crua que ela pode. E eu descubro sobre aquela pessoa o que mais ninguém vai descobrir. Então ela tá me dando tudo. Tudo. E o que eu vou fazer com esse tudo? O meu melhor. E o meu melhor é embasar a minha prática naquilo que tem comprovação científica. Pelo menos é a minha concepção. E é o que eu penso que é certo. Então, eu sou o time antibiótico. E justamente sobre toda a sua trajetória, ainda curta, mas muito promissora, qual foi a grande história que você já ouviu e que, ao mesmo tempo, você ficou satisfeita em poder saber que no livro da vida desse paciente ou desse paciente você sempre estará lá como a psicóloga que ajudou uma pessoa a melhorar de vida, melhorar a própria mente ou até mesmo salvar a própria vida? Então, eu posso dar exemplos em questão de, tipo assim, não muito detalhados, Claro. né? Porque nós temos a questão de sigilo, Com nada certeza. que se passa lá dentro pode ser dito, né? Mas não existe sensação melhor que uma mãe de paciente te abraçar e te agradecer pelo que você fez por ele. E um paciente, ou às vezes, te convidar para uma formatura ou para um aniversário, qualquer coisa, e no final ele te falar, você me ajudou a chegar aqui. É algo tão incrível que, tipo assim, sabe? É algo que, tipo assim, aquela pessoa tem que selecionar as pessoas mais importantes para ela, para estar lá, porque Sim. existem limites de pessoas. E essa pessoa ainda falar em alto e bom tom para todo mundo ouvir que você fez parte disso. E que se não fosse por você, ela não estaria ali. Então, tipo assim, às vezes que eu passei por isso, eu falei, gente, será que eu sou digna de tanto, sabe? É algo muito, muito incrível e, tipo assim, eu sou extremamente grata por ter encontrado essa área por causa disso. Por poder e ter a oportunidade de me conectar com as pessoas e por elas confiarem em mim para tocar no sofrimento delas e fazer com que aquilo se torne algo diferente, melhor. Porque a gente entra em contato com dores muito profundas, com cicatrizes que ainda não se fecharam, que ainda sangram. E que, às vezes, essas pessoas tampam essas cicatrizes, esses machucados, com tanto cuidado para que as pessoas não percebam. E para você, ela mostra. Ela deixa bem na sua frente e me fala, me ajuda. Me ajuda. O que eu faço? E você ajuda a essa cicatriz a ir fechando. Não quer dizer que essa cicatriz vai desaparecer. É isso que eu falo para os meus pacientes. As suas dores, os seus traumas, as coisas que você passou, elas não vão sumir com a terapia. Mas a gente vai aprender uma forma de lidar um pouco melhor com elas. E esse machucado, ele vai ao longo do tempo, parar de sangrar e parar de doer tanto. Mas a cicatriz ainda vai estar lá. Sim. Mas a gente aprende a lidar com a presença dela. E é sobre isso. Tem algo que acontece na vida de qualquer ser humano que só não é pior se acontecesse com ele, que é a morte. E a morte traz consigo a dor do luto, sobretudo de pessoas muito, 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 muito queridas. E eu conheço um homem que tinha o seu pai, juntamente com sua mãe, o amor da sua vida. E de forma abrupta e repentina, o seu próprio pai faleceu na pandemia, mas não por conta da pandemia, da Covid. E sim por outros motivos completamente do nada. E esse homem teve medo de se afundar numa depressão profunda,
Porém, mesmo pós-morte, pós o dia 6 de julho de 2020, 2 dias depois, esse homem já estava na academia, treinando, mantendo a sua rotina, fazendo a sua atividade física preferida, mantendo contato com a namorada, com os amigos, vendo o jogo do seu time preferido, mantendo as suas relações, trabalhando. Só que durante o tempo, esse homem foi tendo comportamentos totalmente contrários daquilo que ele sempre teve. Ele começou a beber muito e dormir demais. Só que ao mesmo tempo ele conseguia fazer todas as suas atividades que eu citei anteriormente. Então para ele estava tudo tranquilo. Até que no início do ano seguinte, ou seja, início de 2021, ele acompanhando um podcast, ele ouviu falar sobre a depressão silenciosa. E ele ouviu um psicólogo falando sobre, e ele se viu na história que estava sendo contada por esse psicólogo em um podcast que ele nunca viu na vida. Esse menino sou eu. Como lidar com o luto, se é que é possível lidar, e sobre a depressão silenciosa. Como eu te disse, eu descobri vendo alguém falando sobre e falei, poxa, isso aconteceu comigo, tá acontecendo comigo. Como é que se dá essa questão da depressão silenciosa? Então, é porque a gente acha que a depressão vai vir com sintomas escancarados. O que a gente percebe aí é que você tentou manter suas atividades mesmo com o corrido. Só que não foi somente uma tentativa de manter a rotina, mas foi uma tentativa de não sentir. Sim. E uma tentativa de não sentir só piora as coisas. Porque o brasileiro, ele não sabe lidar com a morte. Uma coisa que eu falo com total autoridade. Porque a gente aprende que no luto a gente tem que ignorar o que aconteceu, não tem que falar sobre a pessoa, não tem que falar sobre, não tem que ver fotos, não tem que falar sobre o que eu gostava dela, eu tenho que praticamente tirar todas as roupas do armário de uma vez, tenho que, enfim, tudo. Não é assim. Essa pessoa, ela esteve lá. E ela ainda vive dentro dos nossos corações, na nossa cabeça. Então, não é nada saudável a gente ignorar a presença dela que já existiu de forma física, mas também no nosso pensamento. A gente tem que chorar. Se permitir chorar. Pode chorar muito. Muito, muito, muito. Falar daquela pessoa, porque ignorar a presença dela não muda nada, porque você ainda vai estar pensando nela, só que você não vai estar se expressando. Pode ver foto, pode ter as roupas durante um tempo, pode falar sobre os momentos bons. Ignorar a presença dessa pessoa nessa terra não ajuda em nada. E a gente tem mania de falar, não fala sobre isso, não, fica... Senão ele vai chorar. Qual o problema? Qual o problema? O problema é ignorar. E o que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, chora, sente, fala sobre essa pessoa. E não precisa falar só de coisa ruim, ou se uma pessoa morreu por um adoecimento, ou de forma abrupta. Não precisa ficar falando. Pode falar da forma que ela morreu, claro. Se você sentir essa necessidade, não tem problema nenhum. Mas também, fale também sobre aquilo que era bom. Aquilo que era gostoso. As memórias tanto boas e ruins também, que fazem dar risada. Porque essa pessoa se foi, mas isso não quer dizer que a vida dela não precisa ser celebrada. E eu gosto muito de falar para os meus pacientes que, tipo assim, o que a gente sente falta no luto é de aquilo que foi bom. Então, pense, que bom que eu tive a oportunidade de ter essa pessoa na minha vida durante o tempo que ela esteve aqui. Com certeza. Porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Se você sente falta dessa pessoa que você perdeu, é porque foi bom, foi gostoso. Você teve momentos prazerosos com ela. E nem todo mundo teve essa oportunidade de ter uma relação como essa. Então, ao invés de pensar, nossa, pode pensar também, poxa, que pena que eu perdi, que pena mesmo. Mas que bom que eu tive essa oportunidade de ter essa pessoa comigo no tempo que ela esteve aqui. Porque nem todo mundo teve. E que pena para essas pessoas, porque eu tive. Boa. Qual que é a maior mentira que ainda existe no mundo sobre uma opinião
que demonstra uma total falta de conhecimento acerca do trabalho de vocês, psicólogos? Que a gente analisa todo mundo o tempo todo. Não. Ah, imagina. Não mesmo, a gente já faz isso durante o nosso trabalho o dia inteiro. Então, às vezes, a gente só tá lá conversando, pensando em absolutamente nada. Então, tipo assim, é lógico que a gente tem um olhar mais treinado e a gente percebe certas coisas com mais facilidade. Mas, às vezes, gente, é muito engraçado. Ninguém sai de ser, né? É verdade, ninguém quer literalmente beber na minha frente. Eu fico, poxa, gente... Às vezes eu simplesmente não estou nem aí, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu tô num bar ou eu tô com amigos, aí chega uma pessoa nova. Aí, qual é a sua profissão? Eu sou psicóloga. Ih, vou parar de falar. Aí eu falo, pronto, começou. Aí eu não vou, eu te falo, gente, pode ficar tranquilo, eu não vou me dar o trabalho. Lógico, não vai trabalhar ali na hora. E às vezes eu só quero curtir, conversar fiado, falar besteira, e às vezes, enfim... Então, aí o pessoal acha que a gente tá lá observando, analisando cada detalhe. E a gente não tá fazendo isso. A gente não tá. E outra coisa também. Os pacientes acham que a gente, às vezes, lê mentes. E não é sobre isso. É que a gente, às vezes, pega palavras, alguns detalhes que, às vezes, as pessoas não têm ouvido treinado para captar. Mas a gente não tá com um scannerzinho observando o seu cérebro e lendo cada palavrinha e tal. Então, tipo assim, é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa, que eu sempre falo para meus pacientes, às vezes eu posso captar errado. Eu sou um ser humano, eu erro. Então, toda vez que eu chego a uma conclusão, eu pergunto, você concorda? O que você acha disso? Faz sentido para você? Porque eu trabalho assim, no meu trabalho é troca. O paciente é membro ativo do processo terapêutico dele. Sim. Então, ele precisa... eu preciso ver se faz sentido para ele aquilo que eu estou trazendo. E principalmente por eu não ler a mente dele. Às vezes eu posso chegar numa conclusão errada e tá tudo bem. E eu fico... E o que as pessoas acham que não tem nada a ver, mas é mesmo. Eu fico muito feliz quando o paciente fala que eu tô errada, sabe por quê? Porque eu sinto que ele confia em mim o suficiente para entender que eu não vou ficar chateada se ele me falar que eu tô errada. E que ele se sente confortável o suficiente para falar, não tá certo não. É muito melhor do que uma pessoa que fala que eu tô certo o tempo todo e o tratamento não vai pra frente. Sim. Então... Às vezes, a sinceridade é o maior presente que o paciente pode me dar. Falar que eu tô errada. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo psicóloga? O meu grande sonho que eu já realizei... eu acho que seria o meu trabalho, simplesmente. Porque teve uma fase da minha vida que eu achei que eu não ia chegar aqui. Eu achei que eu não ia conseguir praticar, que eu não ia tá vivendo esse sonho de trabalhar com o que eu amo, porque eu não me sentia capaz, agora eu me sinto capaz, eu sinto que eu consigo, e eu vejo isso pelo meu trabalho, vendo meus pacientes bem, evoluindo. Isso já é viver um sonho, conseguir praticar aquilo que eu amo. Tipo assim, eu amo falar sobre psicologia. Eu amo. Não é uma coisa, não gosto de falar de trabalho. Eu amo falar de trabalho. Eu amo falar de trabalho e é um sonho realizado. E também ter meu consultório, meu espaço. Foi algo que eu conquistei, sim, com a ajuda da minha família. E eu sou extremamente grata por isso. Pelo apoio que minha família me dá, sempre... uma coisa que meu pai sempre me disse foi, faça o que você gosta e bem feito que vai dar certo. Não importa o que seja. E isso me deu um gás tão absurdo. E minha mãe também. Minha mãe também, ela, na época da pandemia, ela ficava atrás de mim, observando minhas aulas. Ela é tão legal, né? Então, minha mãe e meu pai foram pilares, assim, maravilhosos pra minha vida. O meu noivo também. Toda vez que eu abro a boca pra falar qualquer besteirinha que eu vou fazer ligada à minha profissão, ele leva lá pra cima, assim. Ele é meu companheiro de vida, é meu porto seguro. E ele sempre me deu apoio, e meus pais também. E ter essa família, pra mim, já é uma grande conquista. Ter essa família.
A nossa vida é como se fosse um livro, Uhum, com páginas positivas e páginas negativas. com certeza. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Com certeza. Mas, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, Uhum. Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Sim. E nós podemos escrever as páginas dos livros das nossas vidas de formas diferentes. Com certeza. Então pode ser um dia, pode ser um conselho, pode ser uma conversa, pode ser uma briga, pode ser uma viagem, pode ser um jantar que mudou a nossa vida e se tornou um capítulo para lá de especial na nossa história. Uhum. Mas, acima de tudo que eu acabei de te citar, nós temos capítulos que são feitos, podemos dizer assim, através de pessoas Com certeza. que são únicas, marcantes e especiais. Uhum. Feito esse pequeno preâmbulo. No livro da vida da Maria Fernanda Lima, como você classifica 2 capítulos que atendem pelos nomes de Celso e Alessandra? Nisso vai me fazer chorar. Uma coisa que as pessoas não sabem. No meu trabalho, eu sou difícil de, tipo assim, me ativar emocionalmente. Mas na vida pessoal, rapaz, eu choro muito. Mas quem é meu pai e minha mãe? Então, como eu falei, eu tive esses momentos de dificuldade. Sim. Mas uma coisa que nunca me faltou apoio foi em casa. Nunca. Assim, meu pai, ele... Às vezes eu te falava, pai, calma, eu resolvo. Ele queria abrir as portas do mundo pra mim. E minha mãe sempre do lado, fazendo com que cada detalhe fosse... Meu pai abria as portas, mas a minha mãe era quem destrancava. Sim. Primeiro, o que ela fazia? Ela me dava apoio, me ouvia, me acolhia. Meu pai também. Meu pai, ele é engraçado, porque todo mundo vê meu pai como brutão e tal, esses negócios, mas comigo e com a minha irmã e com a minha mãe, o povo vê e não acredita. E ele, tem vezes que eu tô chateada, ou às vezes eu tô só normal e ele achou que minha cara tá esquisita. Ele vira, senta no quarto. O que foi? O que tá acontecendo? Eu, nada não. Enquanto você não falar, eu não vou sair daqui. E meu pai e minha mãe, eles me deram muito apoio. Meu pai, ele foi uma pessoa que lutou muito pelo que ele tem. Sim. Minha mãe foi uma pessoa que lutou muito pelo que ela tem hoje. E eles entendem que, tipo assim, não vai ser não existe profissão que dá dinheiro. Existe uma pessoa que luta para que aquilo dê certo. E sempre isso foi dito para mim. E eu recebi todas as bases possíveis para que eu realizasse meus sonhos. E meu pai, durante a faculdade, ele falou assim, meu Deus, eu não aguento mais pagar cursos, porque eu sempre amei estudar na faculdade, né? Na escola, não. Eu não aguento mais pagar cursos, sei lá o quê, mas toda hora pai, esse é um curso, ele toma, vai. Ele sempre me deu apoio, minha mãe também falou, vai lá, faz. E aí, quando eles falam da minha profissão, eles falam com tanto brilho nos olhos, e isso que é o principal para mim. Ver que eu tô chegando em algum lugar que eles podem falar que essa é minha filha. Pra eles sempre puderam dizer, mas tipo assim, pra falar, poxa, então tudo eu devo a eles, tudo eu devo a eles. E meu pai e minha mãe lutaram muito. Minha mãe era professora de matemática, meu pai, ele começou a trabalhar com 14 anos e quebrou várias e várias. Quantas vezes o meu velhinho quebrou até a empresa dele dar certo, tá? Passou muito perrengue. Nossa Senhora da bicicletinha. Gente, eles passaram perrengue demais juntos. Sim. Meu pai já vendeu até ovo de codorna, já foi dono de farmácia, já foi dono de restaurante. E minha mãe era professora, trabalhava horrores. E agora que tá tudo certo, eles não chegaram lá do nada. Claro. E eu e minha irmã nunca sentimos um pingo desse perrengue. A gente nunca ficou nem sabendo, a gente ficou sabendo pelas histórias depois. Então, eles são meu tudo. Meu tudo, minha base, o meu lar. E minha definição de amor. Como você disse no início do nosso bate-papo, na sua fase de vida em que você se encontrava, você se viu no fundo do poço. Sendo bulinada na escola, que era um ambiente que você tinha que estar, mas ao mesmo tempo era um ambiente inóspito, por tudo que você sofreu. Com certeza. E você definiu muito bem os seus pais. Aham. Sobretudo nesses momentos difíceis que você viveu, principalmente na infância. Qual foi o grande momento, e aí, assim, de passagem mesmo, que você teve com seus pais, principalmente nesses
nesse período que eles talvez, óbvio que vão lembrar, e ainda mais pela profissão que você escolheu, mas você, enquanto filha, jamais se esqueceu desse dia específico, onde teve uma conversa que virou a sua chave, Sim. ou que amenizou uma dor que você sentiu mediante algo que você sofreu na escola no dia? Eu lembro, na época que eu tive um quadro depressivo, né? Que eu falei que eu não estava bem nessa época. Minha mãe e meu pai sempre tinham a mania de sentar na minha cama e conversar comigo. E o que me mudou bastante foi quando meu pai e minha mãe falaram assim: não faça isso com você, não. Você é preciosa demais. Deixa esse povo pra lá. Eles não veem você do jeito que a gente vê. E é bom. E é muito, muito bom. E todas as vezes que meu pai e minha mãe me levaram num psicólogo, que sentaram para conversar comigo, são marcantes. Porque não teve uma palavra que foi dita da forma errada. Não teve. E eu lembro que meu pai, nessa época, e até hoje ele é assim, ele trazia ou uma flor comprada, ou uma flor que ele tirava da rua para me entregar. Então, e é assim também até hoje. Às vezes tem uma coisa que eu falo, assim, com a minha mãe ou com meu pai, que tipo assim, que eu olhei pra um suco, assim, legal, gostoso. Quando eu vejo, tá na caixa. Eu falo, uai. Aí eles ficam, você não vai tomar, não? Você não gostou? Você não vai tomar? Então, todos os momentos que eles sentaram comigo, me deram apoio, que me ajudaram, assim, foi todos. E também, tipo, pra montar o meu consultório, que eu tive a ajuda da minha família, total ali. Porque eu tinha acabado de formar. O que um recém-formado tem? Nada. Então, eles sempre me deram apoio. E eu acho que foi isso que me deu garra pra colocar a cara a tapa. Porque quem não é visto não é lembrado. Sim. E no meu primeiro ano de formada, eu realizei diversas palestras. Participei de diversos podcasts. E em nenhum deles eu fui com medo, porque eu sabia que o não eu já tenho. E isso sempre foi me dito por eles. Então, no meu primeiro ano de formada, eu dei palestras na residência de ginecologia e obstetrícia aqui de Valadares. Dei palestra na Faculdade Federal de Medicina aqui de Valadares, a UFJF. Dei palestra no curso de medicina da Univale. Além disso, participei do podcast do curso de medicina também e dei palestras em algumas escolas, inclusive no Imaculada. Que legal. E, além de tudo, eu fui psicóloga do âmbito público. Agora não sou mais, porque eu resolvi me dedicar exclusivamente à clínica. Mas eu fui psicóloga responsável por 6 postos de saúde diferentes, responsável pelo cuidado o atendimento ligado à saúde mental de 6 postos de saúde diferentes no meu primeiro ano de formada. E, você tá se gabando? Não. Tô mostrando o que eu fui capaz de fazer através do amor. Vovó Marina. Não. Jesus. Você investigou minha vida toda, hein? Gente, eu juro, eu não falei nada disso pra ele. Ele descobriu tudo sozinho. Qual que é... O que esse nome significa pra Maria Fernanda Lima? Vó Marina, ela é meu símbolo de fé, de matriarca. A Vó Marina, ela tem um jeitão tão específico que chega a ser engraçado. Vó Marina, ela parece a Dona Benta. Ela é toda fofinha e linda, mas tem vezes que ela abre a boca, ela é... Fala a verdade Fala na a verdade cara, né? na tora, ela é daquele jeito, mas ela consegue ao mesmo tempo ser dura, certa, mas ao mesmo tempo muito doce. Muito doce. E ela é um símbolo da minha fé. Eu sou católica. E minha avó é aquela avó que fica com a canção nova ligada o dia inteiro. Reza sei lá quantas missas, sei lá quantos textos. E ela sempre foi a avó que, tipo assim, que eu ia à tarde pra tomar um café, alguma coisa, pra tá lá. Sim. Igual ontem eu parei os atendimentos, eu tava cansada. Aí ela sempre manda no grupo, é bonitinho demais. Ela tem 80 anos e ela sempre manda no grupo da família, saindo o cafezinho. Sério, juro pra você. E ela, na hora que eu vejo, me dá vontade, que é um lugar onde, ainda mais com o resto da minha família, mas principalmente com ela, conforto. E então minha avó representa muita força também.
Porque quem comandava tudo ali, que manejava os 5 filhos e os netos, não era meu avô, era minha avó. Minha avó, e ela teve que lidar com muita coisa, mas sempre com muita força, muita graça e muita fé. Muita fé. E sempre com muito cuidado. Minha avó, ela não é a pessoa mais carinhosa, mas ela é a pessoa que sempre tá lá. Ela não é a pessoa que vai lá, dá um abraço, mas ela tá lá. E te apoia, te dá... E sempre foi um símbolo de fé. Sempre muito, muito grande. Então, é uma pessoa que sempre... que eu lembro de religião, de contato com Deus, é minha avó. E também é um símbolo de conforto e também de, tipo assim... Não liga, não. Literalmente, desculpa a palavra, tá com foda-se. Sim. Às vezes, tem vezes que os outros... Ai, que bonitinha, ela tá lá. Não gostou. Ela fica tipo, bonitinha. Ela é engraçada demais. Então é isso que minha avó é pra mim. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida? A minha vida é feliz. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa, aí você me apertou. Vou pensar um pouquinho. Meu pai, ele me deu com 15 anos um anel que na época, que é esse aqui, que tá escrito a frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é exatamente sobre isso. Posso passar o perrengue que for. Eu sei quem procurar na minha família, mas também lá em cima. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode faltar comida um dia, pode faltar tudo. Pode faltar, passar dificuldade. Eu sei, eu posso lidar com essas coisas mal, mas eu sei que a presença de Deus não vai faltar. Porque Ele sempre vai estar lá quando eu quiser procurar. Defina essa conversa com uma palavra. Incrível. Muito legal. Incrível é a palavra. Porque foi muito bom falar... Porque sempre eu já fui para falar sobre o meu trabalho, para falar sobre a minha profissão e tal, mas eu nunca falei de onde veio isso tudo, minhas inspirações e sobre quem eu sou. E foi muito legal falar de onde vem o que eu sou, porque tem uma pessoa por trás da profissão. E de onde vem essa paixão e esse cuidado. Então, foi muito bom falar sobre isso. A gente gosta de falar sobre aquilo que a gente ama. Então, muito obrigada pela oportunidade e pela plataforma para que as pessoas me conheçam um pouco melhor e para que elas descubram quem sou eu, além da Maria Fernanda psicóloga. E foi incrível porque você é incrível, Obrigada. incrivelmente incrível. Parabéns por ser, mesmo tão nova, né? Já ter essa mente brilhante. Obrigada. E com todo esse aspecto de grandeza e de acolhimento mediante tudo que você já enfrentou e hoje ajuda outras pessoas a enfrentarem e, consequentemente, serem curadas mediante, né, alguma coisa ligada à saúde mental. Muito Obrigado obrigada. mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. Maria Fernanda Lima, que abrilhantou mais um episódio do Histórias e Memórias aqui na tela da Superi TV e, claro, no YouTube, através do canal Vozes de Valadares. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Até mais.